Olá pessoal, então agora a gente vai dar continuidade ao processo de fazer o projeto de instalações elétricas dessa pequena residência aqui, tá legal? Então anteriormente a gente fez o cálculo da divisão dos circuitos desse projeto baseado numa previsão de carga, e o passo seguinte é agora definir o que vai estar, onde vão estar os elementos aqui dentro. Então a gente vai estar usando a simbologia unifilar para esse projeto, tá legal? Baseado na 5444. Em vídeos anteriores eu já expliquei por que a gente está usando a 5444, apesar de não ser uma norma mais válida, tá? E esse motivo está baseado no fato de que é uma simbologia muito fácil de se achar referências. Então, se você entende como usar essa simbologia, diversos livros ainda utilizam ela, você consegue trabalhar com projetos elétricos com extrema facilidade. Então, vamos utilizar a 5444 para resolver esse exercício. Tá legal? Então, a gente chegou nesse momento aqui da simbologia. Então, deixa eu dar só um zoomzinho aqui nesse projeto para a gente começar a trabalhar nele. Tá legal? Subir isso aqui. Tá? E vamos trabalhar desse projeto aqui. Beleza. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso, gente? A ideia é o seguinte. A gente vai observar inicialmente a previsão de carga, ou seja, essa tabela aqui vai me informar o que está dentro de cada ambiente da residência. Tá legal? E eu vou começar a fazer marcações. Essas marcações não necessariamente são marcações fixas, tá legal? São elementos que eu posso posteriormente mudar se eu sentir que precisa ser mudado na casa. Então, o processo de criação do projeto, ele é um processo que a gente fica indo e voltando. Aqui eu vou tentar fazer de uma forma mais simplificada, até para a gente não ficar muito tempo nesse vídeo, tá legal? Então, o que eu vou observar? Inicialmente, eu gosto de definir os pontos de iluminação ao longo da casa. Então, definir aqui, por exemplo, que na sala eu vou ter 2 pontos de iluminação. Então, vou vir aqui no meu projeto. Vou vir aqui no meu projeto e definir meus pontos de iluminação. Então, vamos lá. Então, olhei que na sala eu vou ter 2 pontos de iluminação. Eu vou tentar distribuir de forma homogênea aqui. Eu imaginei que seria interessante ter um ponto de iluminação aqui e um ponto de iluminação, deixar um pouquinho mais alinhado, por aqui. Legal? Então na cozinha eu vou ter um ponto de iluminação. Como que eu sei disso? Está lá na minha tabela de previsão de carga. Está aqui, tá vendo? O quarto são 2 pontos, então vou distribuir de novo. Na verdade, vou fazer um pouquinho diferente. Vou colocar um ponto de iluminação aqui e um ponto de iluminação aqui. Porque eu imaginei, não sei, que aqui talvez eu tenha uma escrivaninha, alguma coisa, eu quero iluminar aquele ponto melhor. Tá? Então, tenho 2 pontos de iluminação, escritório 1 e os demais ambientes 1. Então, um ponto de iluminação aqui no escritório, um ponto de iluminação no banheiro, tá? E um ponto de iluminação que eu vou colocar aqui, colocar aqui no corredor. Tá legal? Então, definir meus pontos de iluminação. O passo seguinte é observar agora meus pontos de tomada. Eu tenho diversas tomadas espalhadas pelo ambiente. Então, por exemplo, na sala eu vou ter que definir 3 pontos de tomada de forma preferencialmente distribuída de forma homogênea ao longo do ambiente, cozinha, quarto e assim por diante. Então, vamos lá definir esses pontos de tomada, inserir esses pontos de tomada no projeto. Então, eu fiz aí de uma forma mais rápida, para a gente não perder muito tempo, a definição dos meus pontos de tomada. Então, cada triângulo desse aqui representa, no caso, uma tomada. Tá legal? Então, a gente colocou as tomadas de uso geral nos quartos, na cozinha, na sala. Aqui a gente tem a tomada, que é um TUI para o ar-condicionado, é uma tomada alta. E aqui temos o meu segundo TUI, que é o banheiro. Tá legal? Então, com isso, eu defini os pontos, eu segui essa definição dos pontos de tomada de uso geral e tomada de uso específico para todos os ambientes. O passo seguinte é começar a pensar como é que eu vou fazer essa distribuição. Então, um momento crítico aqui é definir onde vai estar meu quadro de distribuição. Tá? Esse quadro também ele pode estar em uma série de localizações na casa. Em geral, você não quer deixar esse quadro
um local muito evidente, porque pode ser feio, etc. Até por questão de segurança também. Mas idealmente, quanto mais central o quadro de distribuição, mais fácil é distribuir esse circuito ao longo da casa sem criar acúmulo de circuitos em eletrodutos, tá? Como a gente vai ver mais à frente. Mas aqui eu decidi colocar aqui na cozinha, tá legal? Então eu vou ter meu quadro aqui na cozinha, tá legal? Aqui no cantinho, atrás da porta, e meu quadro está aqui. E a partir disso eu vou começar a fazer as ligações entre os eletrodutos, tá legal? Então eu vou observar o seguinte, agora eu olho a divisão de circuito. E eu sei que o circuito 1 e 2 e 3 eu vou estar trabalhando nesse lado da casa. Então eu vou começar a trabalhar com o circuito 1, 2 e 3. Tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar meu eletroduto desse ponto aqui para a sala. E vou fazer conexão entre as luminárias, os pontos de iluminação, que é onde a gente tem caixa de passagem, e outros pontos aqui. Tá legal? Mesma coisa aqui, vou fazer essa ligação aqui. E daqui eu vou ligar para as tomadas. Eu vou ligar essa tomada a essa pela parede. Tá? Como eu tenho muita água, a cozinha é um lugar que é comum eu ter ponto de iluminação. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o teto para distribuir essas tomadas aqui. Tá legal? E a gente continua fazendo essa distribuição. Então aqui eu vou fazer ligação por aqui. Essa ligação aqui. Essa ligação daqui para cá. Deixa eu refazer isso aqui. Ligação daqui para cá. E essa ligação daqui para essa tomada aqui. Tá legal? Uma outra coisa interessante é o seguinte. Já é bom começar a pensar onde eu vou colocar meus interruptores. Então na sala eu vou colocar um interruptor aqui, um pouquinho mais para cima, interruptor aqui e um interruptor aqui. Serão interruptores three-way, tá legal? Então eu vou utilizar interruptores three-way para poder, quando eu entrar na residência, ligar a lâmpada desse lado, desligar desse lado, tá legal? Então como é three-way, eu tenho que preencher. Trata-se de um interruptor preenchido, tá? Mesma coisa aqui. Eu vou preencher todo esse vão aqui para representar que é um three-way. Na cozinha, eu vou colocar meu interruptor aqui, do lado da porta, tá legal? E a partir disso, mais uma vez, fazer a conexão entre a lâmpada e meus interruptores. Entre a lâmpada e meus interruptores. Tá legal? Uma coisa interessante é por que eu fiz essa ligação do quadro para a cozinha e do quadro para a sala. Eu poderia ter feito, por exemplo, do quadro para a cozinha e feito a conexão para a sala. O motivo aqui, aliás, eu vou fazer isso. Mas o motivo que eu vou fazer isso, esse emaranhado, é porque mais na frente isso vai ser importante para eu minimizar a quantidade de circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Tá legal? Então vamos lá, meu circuito 1 é a iluminação da cozinha e da sala. Então eu vou fazer essa chamada por aqui, tá legal? Então eu vou colocar o circuito aqui em iluminação. Então vamos lá. Eu tenho que levar fase neutro para as lâmpadas. Eu tenho que lembrar como é que eu faço a conexão de interruptores e tomadas para cada circuito. Então eu vou estar trabalhando aqui. Eu vou usar a cor azul para o circuito 1 para facilitar depois mais na frente, que já tem muita coisa. Legal? Então meu circuito 1 aqui, eu vou ter meu neutro. Opa. Deixa eu melhorar aqui. Meu neutro e minha fase. Referente ao circuito 1. Saindo do quadro e vindo para cá. Vou colocar aqui em cima também circuito 1. Tá legal? Eu vou começar ligando essa lâmpada aqui da minha sala. Então, por se tratar de um three-way, eu tenho que lembrar como é que é feita a ligação. Tá? Então, lembrando aqui brevemente, eu vou fazer uma representação do three-way aqui no cantinho. Então, eu vou lembrar que o three-way é feito por
2 interruptores. Deixa eu fazer uma coisa um pouquinho diferente para depois facilitar a minha vida mais adiante. Um minutinho. Então, no meu three-way, eu vou ter 2 interruptores, né? Dessa forma, eu quero ligar numa lâmpada. Lembrando que isso é sempre útil quando a gente for trabalhar com coisas que a gente não domina muito. Faz o multifilar, depois a gente consegue fazer a ligação. Então, o three-way ele vai ter 3 pontos de conexão. Então, eu ligo a fase no centro, os retornos entre as extremidades dos meus interruptores, depois o meio desse interruptor na lâmpada, e aqui a gente tem um neutro. Então, tem um neutro do lado de cá, eu tenho uma fase do lado de cá, fase do lado de cá, retorno aqui. E aqui, tá legal? Um esboço bem bruto do que é o three-way, só que isso vai me ajudar a não errar nesse momento aqui agora. Então, vamos lá. Observando aqui, eu tenho que levar a fase para o interruptor. Pode ser tanto esse interruptor quanto esse. Para facilitar a minha vida, eu vou mandar para esse interruptor aqui. Então, vamos lá. Então, a fase vem para cá. Legal? Então, a fase do circuito 1 veio para cá. E agora eu tenho que levar 2 retornos deste interruptor para o seguinte. Então, ele tem que sair deste interruptor e chegar aqui. Então, eu vou voltar com esses retornos aqui. Então, os 2 retornos vão passar por aqui. Opa. E tem que chegar nesse interruptor aqui. Foi o que eu fiz. Então, eu cheguei no interruptor. E o desenho me mostra também que eu tenho que sair do interruptor por esse botão, por esse conector do meio, para a lâmpada. Então, eu tenho que sair daqui com um terceiro retorno e ir para a lâmpada. Então, coloco mais um retorno aqui. Cheguei na lâmpada. Acontece que eu estou fazendo uma ligação em paralelo. Eu quero levar esse retorno também para essa lâmpada. Então, eu venho aqui e represento meu terceiro retorno. Tá legal? Então, a lâmpada está ligada? Não, porque eu tenho que levar o neutro também para a lâmpada. Aqui ele chega, tá vendo? Esse neutro saiu do quadro e chegou nessa primeira lâmpada, mas ele não está chegando na segunda. Então, eu vou representar o neutro aqui, levando para essa lâmpada. Com isso, eu fecho, eu consigo ligar essas lâmpadas. Falta o quê? Completar a representação aqui. Então, o circuito 1, eu tenho que colocar em cima dos elementos, tá? E eu também tenho que fazer a representação nas lâmpadas. Então, eu tenho que falar quem que esse interruptor liga. Então, esse interruptor aqui a gente vai chamar de interruptor A. Esse interruptor aqui também é o A, porque eles ligam as mesmas lâmpadas. Eu vou identificar essa lâmpada aqui como lâmpada do circuito 1, controle A. Lâmpada do circuito 1, controle A. Tá legal? A gente ainda não sabe as bitolas e os condutores porque a gente não calculou, então não vou inserir nada aqui. Mas a representação das lâmpadas está quase completa. O que falta? Falta observar a potência de cada lâmpada, de cada ponto de iluminação. Tá legal? A gente observou aqui que na sala a gente ia ter um total de 220. Então, essas minhas lâmpadas aqui, elas vão ter uma potência, cada uma, de 110. Na realidade, a gente pode trabalhar com valores diferentes. Né? Eu estou indo bem preso na norma, mas a gente não vai encontrar lâmpadas desse tipo. Você pode dar uma variada sempre para mais, para casar com lâmpadas reais. Lembrando que iluminação hoje em dia a gente vai estar trabalhando com LED. Em geral, na realidade, as potências instaladas vão ser muito menores. Tá legal? Então, a gente fechou aqui. Ah, não, faltou algo importante, né? Desculpa. Sempre em cima do retorno, eu tenho que indicar quem que ele controla. Né? Então, esse retorno está associado a esse interruptor e a esse. Então, e essas lâmpadas. Então, eu coloco aqui em cima o Azinho. Eu coloco aqui em cima o Azinho. Eu coloco aqui em cima o Azinho. Indicando que esses 3 retornos aqui, nesse caso 3 também, nesse caso aqui 2, são controlados e controlam as lâmpadas A e são controlados pelos interruptores A. Tá legal? Então, tranquilo. Passo seguinte, vou continuar com a iluminação e vou mandar lá para a cozinha. Depois eu vou mostrar por que a gente não fez o caminho reverso. Então, para cá, para ligar a cozinha, eu tenho que mandar o neutro e a fase, porque eu vou precisar deles para fazer a ligação dessa lâmpada. Então, estou mandando aqui o neutro e a fase, tá? Do circuito 1. Opa, ficou parecendo 2, né? Vamos fazer isso um pouquinho melhor. 1. Conecto o neutro na minha lâmpada. E para o interruptor eu vou mandar a fase, né? Então, eu ligo a fase aqui e volto com retorno.
Legal? Também do circuito 1. Agora vai ser meu interruptor B e eu vou controlar minha lâmpada do circuito 1, controlado pelo interruptor B. E agora a potência de 100 voltamperes ou 100 watts, que é o que a gente tinha aqui, correto? Então com isso a gente fecha a parte de iluminação. Então colocamos a iluminação da sala e da cozinha, que fazem parte do circuito 1. Agora a gente tem que trabalhar com a tomada da sala, né? Porque só a tomada da sala faz parte do circuito. Então eu vou dar continuidade, com exceção do meu TUI aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, vou puxar para cá, vou adicionar aqui um terra, porque para tomada eu vou precisar do terra. Tá? Então adicionei esse circuito terra. E agora o terra eu vou levar para todas as tomadas. Então vou ter um terra aqui, desculpa, o neutro, fase e o terra eu vou levar para todas as tomadas. Então aqui eu vou ter o neutro, a fase e o terra. Tá? Aqui eu não vou ligar ainda porque isso aqui é tomada de uso específico. Aqui eu tenho que mandar. Quem que está faltando aqui? Está faltando ainda minha fase, que agora eu tenho que mandar para as tomadas, e meu terra, que eu tenho que mandar por aqui. Então aqui a gente vai ter o neutro, a fase e o terra. Aqui o neutro, a fase e o terra. Observe que a fase e o terra apareceram nesse eletroduto aqui por causa das tomadas. Se eu não tivesse tomada no mesmo circuito que a iluminação, ou não tivesse tomada para cá, eu teria aquela situação de só ter neutros e retornos nesse trecho. Tá? Então surgiu a fase e o terra porque eu tenho que levar a fase e o terra também para esses pontos aqui. Então todos eles são do circuito 1. Vou colocar aqui o circuito 1. Aqui circuito 1. Tá legal? E aqui a gente não tem a letra A indicando retorno, porque não tem controle aqui, não tem retorno passando por aqui. Então é só o número do circuito mesmo. Tá legal? Então o passo seguinte agora é fazer a tomada da cozinha. A tomada da cozinha eu vou usar esse eletroduto aqui. Tá? Eu vou direto por aqui. Então eu vou usar a cor vermelha aqui para facilitar a visualização. Vou mandar da mesma forma meu neutro, minha fase e meu terra. E vou distribuir para os diversos pontos da cozinha. Neutro, fase e terra. Tá? Neutro, fase e terra. Aqui, meu neutro, minha fase, meu terra. Meu neutro, minha fase, meu terra. Esse terra para refazer essa fase aqui mais longa, fica aparecendo um retorno. Meu terra, tá legal? Todos esses do circuito, agora sim, 2, circuito 2, circuito 2, circuito 2. Tá legal? Acabou? Não, eu também tenho que identificar as tomadas. Então, eu tenho que definir as potências dessas tomadas aqui. E a que circuito eles pertencem. Então, eu vou colocar aqui, circuito 2. Essas são minhas tomadas de 600 voltamperes. Circuito 2. A norma ela pede para colocar esses tracinhos antes do número de circuito, dos pontos de uso, né? Tanto iluminação quanto tomada. Como eu coloquei dentro da lâmpada, eu não utilizei isso, que nem isso aqui na verdade nem é 55444, é uma outra simbologia, mas que é muito utilizada também. 600 voltampere. Aqui circuito 2, 600 voltampere. Aqui circuito 2, 600 voltamperes. Tá? Opa, não, tô errado aqui. Essa aqui, na verdade, é de 100 voltamperes. A gente tem uma das tomadas é de 100. Disso. E vou fazer a mesma coisa para as tomadas da sala. Tá? Então, essa é a minha tomada do circuito 1. Vai ser uma tomada de 100 voltamperes. Essa tomada do meu circuito 1 é outra tomada do circuito 1. 100 voltamperes. A gente tem mais uma tomada do circuito 1 de 100 voltamperes. Tá legal? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira parte da sala e da cozinha. Desculpa, deixa eu colocar aqui a divisão do circuito.
a divisão de circuito, ficando faltando quem? O meu ar-condicionado. Então o motivo que eu fiz essa divisão aqui é para começar a diminuir a quantidade de circuitos no mesmo eletroduto. Se eu tivesse passado todo mundo por aqui, por exemplo, ou por aqui, eu teria já, agora, 3 circuitos no mesmo eletroduto. Lá na frente isso vai ser muito ruim. Tá? Então dessa quebrada para isolar o circuito da cozinha sozinho aqui, para evitar acúmulo de circuitos no mesmo eletroduto. Então aqui eu vou colocar o meu circuito de tomada para minha tomada de uso exclusivo. Então mais uma vez eu vou chegar com minha neutro, meu fase e meu terra. Só que agora do circuito 3, aqui meu neutro, minha fase, meu terra, do circuito 3, tá? Circuito 3 e a potência aqui, 3000 volt-ampere. Tá legal? Então com isso a gente fechou essa parte da casa, ela já está definida. O passo seguinte é começar a observar esse trecho da casa aqui. Então a gente vai repetir o mesmo processo anterior, tá legal? Definir os eletrodutos, fazer a conexão dos eletrodutos e seguir definir os principais caminhos a se percorrer, tá legal? Então eu vou fazer isso fora do vídeo, para a gente não ficar com um vídeo muito repetitivo e muito longo, tá legal? Não tem nenhuma novidade, a gente vai estar trabalhando com tomadas e interruptores de forma bastante simples, tá legal? Então, pessoal, dando continuidade, a gente tem essa divisão construída. Você pode ver que começa a ficar bastante poluído o projeto, né? Então, entender o que está acontecendo é muito importante para você conseguir ler isso. Obviamente, no programa de CAD, você consegue fazer uns controles melhores da distribuição, etc., que eu estou utilizando o esquema como se fosse um quadro, e eu não posso diminuir também muitas vezes, senão vocês não conseguem ler no YouTube. Mas, enfim, essa é a distribuição que a gente tem no momento. Só vou destacar algumas coisas. Observe que agora o circuito é o circuito 4, tanto para iluminação quanto para tomada. Então, tanto nas lâmpadas, na identificação das lâmpadas, quanto das tomadas, eu tenho o circuito 4 identificando todo mundo. Tá legal? Observe também que eu criei esse eletroduto aqui que eu não estou utilizando. Estão vendo? Não tem ninguém sendo utilizado aqui. Eu poderia, por exemplo, ter passado o circuito 4 por aqui. Você pode perguntar por que eu não fiz isso. Tá? Opa, até achei um erro aqui. Deixa eu corrigir um minutinho. E foi. Né? Na verdade, eu estava explicando que eu tinha deixado esse eletroduto sozinho e esse aqui também, esses caminhos aqui, para chegar no meu chuveiro. Eu tinha representado aqui já a tomada de chuveiro de forma errada. Mas eu observei aqui e corrigi. Tá? Nesse caso aqui eu usei sempre tomadas, sempre interruptores simples no resto do projeto, só para simplificar mesmo. Idealmente eu acho que eu utilizaria pelo menos no quarto um three-way, tá? Mas aqui como a ideia é mais seguir o passo a passo do processo de criação do projeto, eu tentei simplificar. Tá? Então, quem que faltou representar aqui? O nosso circuito 5. Se eu chegar aqui no meu projetinho e observar meu circuito 5, é um circuito de chuveiro. Tá? E por que eu criei esse circuito exclusivo aqui? Quando a gente ali na frente for fazer o dimensionamento dos meus condutores, eu vou observar aqui, quando eu agrupo circuitos no mesmo eletroduto, eu acabo precisando aumentar a bitola do meu condutor. Isso para circuitos de carga baixa pode não ser tão problemático, como é o caso de circuitos exclusivos de iluminação ou tomadas de carga baixa. Mas para cargas como chuveiro e TUIs em geral, o agrupamento ele é muito ruim. Então, se eu conseguir criar um caminho exclusivo para aquele circuito, eu acabo economizando na bitola do condutor. Isso tem diversas vantagens. Tá? Então, vamos fazer aqui o meu circuito do chuveiro. Tá legal? Então, é meu circuito 5. Vou passar aqui minha fase neutro-terra, um circuito de tomada. Opa, meu neutro, minha fase, meu terra. Passou aqui, meu neutro, fase e terra. Então, passei direto por esse caixa de passagem. E aqui o neutro, fase e terra. Então, observe que eu consegui criar um circuito só para o chuveiro. Então, aqui circuito 5, 7000 volt-amperes. Certo? Então, com isso, eu tenho um circuito. Opa, falta eu representar o número de circuito aqui em cima. Circuito 7. Circuito 7. Circuito 7. Legal? Então, com isso, eu finalizo a representação gráfica do circuito
e somente agora eu consigo fazer a previsão de o dimensionamento tanto dos condutores quanto dos disjuntores, que é a parte seguinte. Então o que eu recomendo fazer agora, a gente volta para a tabela de divisão de circuito e tendo esse projeto feito, você pode ter um projeto diferente, provavelmente tem, a gente passa para a divisão de circuito e vamos calcular a bitola dos condutores, tá legal? Então façam isso e no próximo vídeo a gente apresenta a solução.